Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês primeiro o pó, né, que eu comprei. É bem baratinho. Eu já tinha aqui, mas acho que eu paguei uns R$3,50 mais ou menos nesse pacotinho que vem 1 quilo, tá bom? 1 quilo. E nós vamos utilizar metade, ou seja, nós vamos utilizar 500 gramas. E para essa quantidade, eu vou estar utilizando 1 litro de água, que eu já medi, já separei aqui, tá? Então, vocês comprem desse pó de gesso. Eu comprei esse rápido, tá? Secagem rápida, mas não precisa ser desse. É que esse aqui eu já tinha, né? E para quem não tem muita habilidade, é preferível você comprar o outro tipo, o normal, secagem normal, porque a hora que você tá misturando, você tá fazendo, ele endurece muito rápido. Então, né, você tem que já utilizar logo. Então, às vezes vocês, quem não tem muita experiência, né, com gesso, na preparação do gesso, então vocês podem ter essa dificuldade e o trabalho, né, ficar prejudicado. Então, eu sugiro o normal, tá? Então, são 500 gramas. Eu já tinha separado aqui. Eu tô usando um copo medidor. Eu vou completando até chegar à medida, né, que eu preciso. E aí eu vou colocando um pouquinho da mistura, né, do pó, e um pouquinho da água. E é como se fosse... a consistência tem que ficar assim, bem cremosa, tá? Como se fosse uma massa de bolo, né? Por exemplo. Então eu vou colocar mais um pouquinho, que eu já tava aqui preparando, tá? Aí depois eu vou completar. E vou mexendo. Pra nossa mãozinha aqui, eu tô utilizando uma luva, né? Como vocês podem ver, uma luva que já tá bem desgastada. Inclusive, ela está rasgada aqui. Nós vamos trabalhar, né? Que o meu foco é o reaproveitamento de materiais. Essa luva, como ela rasgou aqui, então eu peguei e coloquei uma dentro da outra, tá bom? Então, o que que acontece? Ela não vai, né, ter problema, porque já tá aqui e fica até mais firme, né? Fica mais resistente. Aquela outra de látex, aquela mais fininha, que a gente chama de luva cirúrgica, né? Que a gente usa também para preparação, né, de alimento. Eu nunca fiz com aquela, né? Eu não aconselho, porque ela pode rasgar, né? Porque a gente vai estar preenchendo até mais ou menos, né, os 3 dedos aqui para baixo. É bastante, né? São 500 gramas dentro da luva. Então, eu não sei. Se vocês quiserem testar, coloquem uma dentro da outra também, né? Usa o par, não uma só, use o par, né? Porque essa ela é bem grossinha, mas a outra, né? Então, eu não aconselho, porque pode rasgar bem na hora que você está preenchendo. Então, vamos lá. Vou colocar mais um pouquinho. Mais um pouquinho do pó. Para completar aqui. 500 gramas para 1 litro de água, que você vai colocando, vai acrescentando aos poucos. Outra coisa, gente, o tempo, a secagem, né, depende muito também do tempo. Hoje, esses dias fez frio, muito frio, esse fim de semana. Hoje que saiu um pouquinho de sol, mas tá um pouquinho frio. Mas tá bom, né? Pra secagem desse gesso. Se
vocês forem utilizar o gesso para um material, um objeto maior, um objeto grande, vocês têm que prestar atenção nisso, tá? No tempo de secagem. Nas oficinas presenciais, eu fiz um banquinho de gesso, né? E aí, o que acontece? Nós utilizamos, né, madeira para fazer o pé, né? E aí, o que pode acontecer? O que aconteceu? Tava também um tempo úmido, tava chuvoso, e nós tivemos que deixar de um dia para o outro. E mesmo assim, ficou um pouquinho ainda úmido. Tava um pouquinho úmido para nós desenformarmos, né? Porque foi feito numa forma. E mesmo assim, não ficou totalmente seco, tá? É claro que o banco de gesso não é feito para sentar, ele é decorativo, mas tem que prestar atenção nisso, porque ele pode rachar inteirinho, né? Se desfazer todinho, ele quebra. Ó, gente, olha, já começou a pingar mais grossinho, ó. Tá? Vamos mexendo. Não pode ficar nenhum carocinho, tá? Tirem tudo. E a gente percebe, como ele é o gesso de secagem rápida, ele até engrossa mais rápido. Eu vou completar aqui, colocar mais um pouquinho do gesso, tá? Do pó. Ó, vocês podem ver, tá? Que eu utilizei metade do saquinho, tá bom? Ah, pessoal, uma dica. Eu não sei como vocês poderiam tá fazendo. Gente, desculpem o barulho, tá? Nós temos os entregadores aí, né? É muito barulho de moto. Então, assim, vocês... eu coloquei aqui nesse objeto aqui, olha, que é onde pendura coador de café. Eu tinha aí, né? A gente não usa. Eu uso para essas coisas mesmo. Então eu consegui essa proeza aqui, né? Espero que segure bem. Mas vocês podem estar fazendo alguma coisa de madeira, um tripézinho, tá? Pra tá pendurando. Pode também fazer e deixar deitada. Ela fica tem até uns modelos que a mãozinha fica meio assim, olha, como se fosse uma concha, né? Você pode colocar em cima de uma tigela, assim, né? Pode colocar assim, em cima de uma tigela, né? Porque aí ela pega aquela forma arredondada e aí depois você vira, você pode pôr um vasinho ou pode pôr alguma coisa. Aqui, como eu tô utilizando para porta-anel, né? Então assim, em pé, legal. Mas se você fizer ela como se fosse uma conchinha, também dá para pôr brincos, né? Brinquinhos, correntes, assim, na palma, né? Dessa mão. E aí vai da criatividade. Pode também fazer, tá? Deitadinha, reta também. Só que lembrem-se sempre do formato que vocês querem. Porque se vocês colocarem ela sobre uma superfície plana, né? Aqui ela vai ficar reta. Não vai ficar, né? Ela vai ficar retinha. E aqui vocês teriam que pega um pregador mesmo, dá uma dobradinha, né? E fecha, pro gesso não sair. E aí, nesse caso, vocês não vão encher muito. Se vocês forem fazer ela deitada, preencham mais ou menos até aqui, ó, onde termina a mão mesmo, ó. Não sobe pro pulso aqui, porque vai vazar, tá bom? Então essa é uma dica. Vamos lá, olha, gente, já tá numa ótima consistência. Eu nem vou pôr mais água. A água, pessoal, vocês vão colocando sempre aos pouquinhos. Sempre aos pouquinhos, tá? Não põe de uma vez, porque vocês vão perder o material de vocês.
O gesso, para esse preparo aqui, tem que ser com muita paciência. É a parte que é mais, assim, mais chatinha, né? Porque tem que estar, olha. Ó, ele tem que cair assim, ó. Né? Com esse barulhinho aqui, grossinho, ó. Como se fosse uma massa, uma consistência de uma massa de bolo. Então, vamos lá. A hora da verdade, né? Nós vamos preencher essa luva. Aqui seria bom um funil, tá? Um funil ajudaria bastante. Mas vamos lá. Eu acho que eu até tenho, gente. Mas agora eu vou tentar assim mesmo, tá? Colocar assim mesmo. Vamos lá. Um detalhe importante, quando vai colocando, vai acomodando o gesso, olha, vai apertando pra preencher, ó, tá? Senão vai ficar todo torto, todo falhado, ó, tá? Vamos lá. Mais um pouquinho. Sempre forrando a superfície onde vocês forem trabalhar, porque é uma sujeira, né? Ó, vamos preencher aqui o dedo polegar. Ó, já tá gordinho, ó. Muito bem. Vamos lá. Olha como o gesso já está mais espesso, gente. Olha. Vai secar muito rápido, tá? Eu vou deixar uns 10 minutos para desenformar. Pode até deixar mais, tá? Pra garantir. Pode deixar mais. Outra coisa que eu não peguei, pessoal, é bom uma espátula mesmo, né? Agora a colher aqui não tá ajudando, porque essa bolinha aqui, ó, ela tem esse desenho, esse relevo, então o gesso tá ficando nesses relevinhos aqui, tá ficando preso. E aí acaba desperdiçando, né? Bom, eu acho que tá dando certo. Eu vou fazendo e vou, ó, assim, já... Eu não vou editar, não vou pausar o vídeo. Espero que saia tudo bem, que não aconteça nenhum imprevisto aqui, né? Só vou colocar um pouquinho aqui. Espero que não aconteça nenhum imprevisto. Mas se acontecer, é como se fosse ao vivo, tá, gente? E como eu disse nos vídeos anteriores, o que acontece? Nos vídeos anteriores, teve um vídeo que eu fiz, ele quase que direto, né? Porque se acontecer alguma coisa dar errado, às vezes, pessoal, eu tô fazendo pela primeira vez também. Às vezes eu nem testei antes. Já tô fazendo e tô gravando. Pra vocês verem também, pra gente ver juntos o que dá certo e o que não dá, né? O que dá errado, pra nós não fazermos. Aí quando dá errado, eu já mostro, já falo. E aí, claro, depois eu faço de uma outra forma, né?
Bom, vamos ver aqui. Olha, ele já tá... Ele ficou... Eu até ia preencher um pouco mais. Mas pelo que eu tô vendo aqui... Eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Olha, gente, eu tô passando um pouquinho aqui a colher pra dar uma maciada. Mas depois também, essa base, ela... Vou só jogar um pouquinho aqui. Essa base, o que que acontece? A gente dá uma lixadinha, tá? Pra ela ficar bem retinha. Vamos reforçar aqui, eu espero que não caia. Ele tá pesando, gente. Tá bem pesadinho. Ai, eu tô com medo. Eu fui soltar, olha. Fui mexer no que tava certo. Mas é isso, acontece. E olha, sujeira. Se vocês quiserem usar uma luva também, ó. Também usem. Eu espero que tenha ido tudo pros dedinhos certinho. Vou dar mais uma acomodada aqui antes que ele seque de vez. E cuidado, gente, não fica apertando assim muito, não. Tá? Porque pode estourar a luva. Vamos lá. Bom, pelo que eu tô sentindo aqui, vocês vão conferindo, ó. Porque se ficar alguma parte fina, quebra, gente. Dedo, tá vendo aqui, ó? Vocês prestem atenção aqui, porque a hora que desenforma, o dedo pode quebrar, tá? Já aconteceu comigo, as primeiras, né, que eu fiz. Já aconteceu. Que na verdade assim, eu já fiz com alunos, né? Nós fizemos presencialmente. Aí os alunos, né, às vezes não preenchem muito bem. E aí, na hora que nós vamos desenformar, quebra mesmo. Então prestem bastante atenção nisso, tá? Eu acredito que esteja ok. Agora, eu vou deixar, o tempo tá sol, mas tá um pouco gelado, né? O tempo tá um pouco... Então, eu vou deixar mais tempo, tá ok, gente? Vou lavar os meus materiais aqui, enquanto isso, vou deixar secar. E aí eu volto para nós desenformarmos juntos e vocês vão ver como é que fica, tá bom? Bom, vamos lá, sequinho, bem sequinho. Nós vamos cortar, né? Cortar a luva para tirar a nossa mão. Bom, tô aqui com tesoura e com estilete, tá bom? Vamos ver o que dá certo aqui. Porque eu estou com luva dupla, então eu vou só fazer um corte aqui, aonde ela termina.
Agora, gente, acho que eu vou cortar primeiro. É bom começar daqui de cima, porque aí ela também desenforma os dedos. Tem que tomar muito cuidado. Vou cortar assim. Tem que tomar muito cuidado, porque na hora que vai desenformar é a hora que nós corremos o risco de quebrar e perder todo o trabalho. Eu não sou muito fã de estilete. Eu tenho medo, já me cortei, mas eu tenho um receio aqui de acabar cortando de acabar pegando, né, no trabalho. Bom, vamos ver o que dá mais certo aqui. Vamos cortar primeiro a luva de cima. Vamos destruir, né, essa luva. É isso aí, gente. Todo cuidado. Não forcem. Vamos fazendo aos poucos. Vou virar para pegar essa parte dos dedos. Olha, gente, eu vi que aqui ela tá com essa ruguinha, tá? A luva de dentro. Então aqui eu vou ter muito cuidado, porque ela vai ficar com essa marca, né? Esse risquinho aqui. E a luva, na verdade, ela penetrou lá. Então eu vou ter mais trabalho. Vamos lá. Uma já está saindo. Vamos lá. Coragem. É um trabalho de paciência, tá, pessoal? O trabalho feito à mão, artesanal, né? Ele tem muito isso, tá? Sempre tem alguma coisinha, de repente, que não sai exatamente, não tem como prever. Algumas coisas, né? Claro. Mas não tem como prever. Eu sinto que tá até um pouco quente ainda. É bem interessante. Ó, já começa a aparecer, tá? Vem cá conferir smartphones com ofertas exclusivas na Casas Bahia. Tem muita novidade, preço baixo no nosso... Ó, que legal, pessoal. Só pra vocês verem, olha que redondinho, tá? Vamos lá. Agora é bem difícil. Aqui na base tá uma casquinha ainda, tá? Aqui eu vou cortar depois, tá? Eu vou esperar secar um pouco mais até, e eu vou cortar e lixar. Eu vou fazer um acabamento aqui, tá? Aqui onde eu falei, ó. Não sei se vocês conseguem ver. É onde a luva deu uma entradinha aqui, ó. Tá? Mas tá saindo, tá, gente? Tá saindo.
Ai, tô com medo, gente, de usar o estilete. Se vocês forem fazer com criança pequena, por favor, essa hora, estilete, não deixem perto, não deixem com acesso, tá? Bom, um dedo já saiu aqui, ó. Vamos lá. Tô gostando. Eu até gostei desse efeito aqui. Eu gosto de coisas assim, mais estilizadas. Vamos lá. Aqui vou ter um pouquinho mais de cuidado. Vamos ver se sai, acho que não. Eu vou cortar um pouquinho aqui. Deixar mais folgado para poder puxar. Aos pouquinhos, tá, gente? O dedinho, como é mais fino, é o que corre o risco de quebrar mais fácil. Vamos lá. Esse aqui, esses dois, ó, eles ficaram mais ou menos assim. Então, o indicador e o outro. Então, eu vou tirar primeiro esse aqui e deixar esses mais complicados para depois. Ó, gente, tá bem pesadinho. Tá vendo aqui, ó, como tá perfeito, não tá, tá? Não tá, e não tem nenhuma falha. Não pode ficar aqueles buraquinhos, tá? Vocês têm que apertar bem para penetrar bem em toda a luva, para não ficar buraquinho, ó. Tá bem lisinho, tá bem lisinho. Ó. O dedão também tá bem lisinho, ó. Não pode ficar aqueles buraquinhos, tá? Porque ele acaba depois, vai abrindo, vai quebrando, né? Vamos lá. Aqui, gente, eu confesso que eu tô com um pouco de medo. Deixa eu virar. Vamos ver. Acho que eu vou cortar de cima pra baixo. Eu acho que para certos locais aqui é bom aquelas tesourinhas pequenininhas, sabe? De unha. Essa tesoura mais grossa que eu tô usando, de repente vocês com a tesoura assim grossa, vocês tenham dificuldade aqui no meio, tá? Nesses meios aqui. Aqui tá bem justo, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus, me ajuda. Aqui eu já tinha aberto, né, uma parte. Tá saindo, gente. Vamos lá. Eu tô com medo pra não riscar, né? O estilete, ele pode riscar. Tá saindo. Agora vai. Aí, gente. Agora nós vamos dar uma lixadinha, tá? Com a lixa de parede fininha. Tô sentindo ainda ela quentinha, gente. Ela tá morna, tá? O gesso ele esquenta mesmo, é normal, tá bom? Tá aqui a nossa mãozinha. Ó que legal.
Aí eu já vou mostrar pra vocês o lixamento, tá? Pra eu fazer esse acabamento aqui. Apesar que tá um pouco úmido, acho que eu vou esperar um pouquinho. Vou esperar ela secar mais um pouquinho. E aí depois eu vou lixar aqui, tá? Mas não quebrou nada, tô feliz, porque às vezes no desenformar acaba quebrando, tá, gente? Por isso é que tem que ter esse cuidado, essa paciência. E destruir mesmo a luva, tá bom? O que eu não gostei muito, assim, acho legal até, mas assim, o que teria até ficado melhor aqui se eu não tivesse mexido. Vocês viram que eu fui dar uma arrumada na luva quando ela já tava com o material. Eu mexi lá nos pregadores, né? E aí foi onde ela deu essa torcidinha, tá vendo? Tudo que vocês fizerem na hora vai ficar. Então eu não atentei pra isso. Você dá uma torcidinha ali, ela mudou de lugar, tá vendo? Tá? Então é isso. Daqui a pouco nós vamos lixar. Bom, gente, eu vou dar uma lixadinha, tá? Essa lixa aqui que eu tenho é a número 120. E como ele já tá bem lisinho, não tem problema, não preciso lixar muito. É mais aqui na base, tá? Pra dar um acabamento mesmo. E sempre com cuidado, ainda está um pouco úmido. Então eu não vou forçar muito, tá? Só pra mostrar pra vocês como que seria o movimento. Aqui, ó, ficou uma partezinha, um relevinho aqui. Então eu vou tirar. Muito cuidado, tá? Não forcem. Se tiverem que lixar assim nos dedos, olha. Bastante cuidado. Porque vou até cortar um pedacinho de nada, olha. Pra ficar mais fácil. Ó. Até tirar essa rebarbinha, né, que ficou. Sempre com cuidado, tá? Pra não... que pode quebrar. Aqui também, né, com um risquinho do estilete, dá pra tirar. Depois também nós podemos pintar, né. Eu acho que ela tá tão lisinha que nem precisa muito lixar, que acaba até piorando, né? Tem que prestar atenção nisso. Aqui, gente, na base, eu vou fazer uma outra coisa, um outro acabamento. Uma dica que eu poderia ter feito e, né? Se eu vou usar assim como porta-joia, eu quero essa peça em pé, eu poderia ter colocado na hora, né? Que estava endurecendo alguma coisa aqui, ó. Uma base de madeira com um pauzinho, como se fosse um porta-papel toalha, entenderam? Assim, uma base com aquilo, né? Com aquele pauzinho até mais ou menos aqui, assim, ó, para dar uma sustentação, tá? Vocês podem estar fazendo isso. É uma dica aí, tá bom? Bom, eu vou deixar assim. E eu queria mostrar pra vocês que é só também uma dica. Se vocês quiserem pintar, né? Eu acho que fica legal, eu já usei, gostei do resultado. Eu tenho essa tinta aqui, que ela é para vidro, metal e cerâmica. Mas ela é como se fosse um verniz vitral, uma tinta vitral,
né? Ela é translúcida. Essa aqui é a cor violeta. E eu vou pintar uma outra peça que eu fiz, né, pequenininha, pra ver como que fica, porque ela dá um brilho, tá bom? Então eu quero uma pintura assim um pouco brilhante, né? Então eu vou fazer esse teste. Eu gosto antes de dar uma demão, né? Preparar essa peça com uma tinta de fundo branca, tá? Uma tinta branca para dar um fundo, porque o gesso ele chupa muito a tinta. Essa tinta que eu tenho aqui, ela é para tinta, como se diz? PVA, tá? É a tinta que a gente fala que é a tinta de parede, tá bom? Que eu uso também para fundo de peças de madeira. Então é a tinta de parede, tá bom? Se vocês tiverem um pouquinho, vocês podem, quiserem pintar a peça, vocês podem usar como base, tá bom? Como fundo, para estar recebendo uma outra tinta, ok? É isso aí, pessoal, terminado o nosso trabalho. Para ficar mais firme, eu coloquei nessa base aqui, tá? Que eu tinha aqui em casa. É um porta-ovo. Um porta-ovo de Páscoa. E ele é, né, de plástico. E aí eu coloquei areia e fixei, tá? Fixei pra não correr o risco dela tombar e quebrar. E aí coloquei já algumas coisas, tá? E como ela ficou assim bem forte, bem firme, não tem nenhum buraquinho, né? Que possa depois com o tempo quebrar, né? Ela não ficou porosa, ela ficou bem lisinha mesmo, tanto que eu nem precisei ficar lixando. Eu dei uma mão de tinta latex, tá? Que é aquela que eu mostrei pra vocês, só pra dar um acabamentinho, né? Não ficar áspero, né? E tá aqui, né? Eu gostei bastante, dá pra colocar mais anéis, tá? Eu achei bem legal e espero que vocês tenham gostado e tentem fazer, tá? Tomando todos aqueles cuidados que eu coloquei lá no vídeo. E espero vocês numa próxima aula. Abraço a todos!